A ser pago. Fale com um advogado do Berman Law em uma consulta gratuita. Ligue para 1-800-375-5555. Seu advogado só receberá se você receber. Se você não receber, você não paga. Se você se machucou em um acidente de carro, você tem que ligar para o Berman Law. Ligue para uma consulta gratuita. 1-800-375-5555. O melhor sabor brasileiro você só encontra na Casa do Pastel. Mais de 40 sabores de pastéis fritos na hora. Sucos naturais, salgados, tortas, bolos, doces, sopas, caldo de cana, açaí e muito mais. Conheça nosso menu e venha experimentar o autêntico sabor do Brasil. Oferecemos serviço de catering para a sua festa ou confraternização. Visite uma de nossas unidades em Pompano Beach e Margate. Acesse nosso site e escolha a Casa do Pastel mais perto de você. www.casadopastelusa.com ou ligue 954-781-8778. Casa do Pastel, o point brasileiro mais saboroso da Flórida. Leva a gente com você. Rádio Gazeta News. Samantha de Cali está no Show da Tarde com Cecília Weisberg. Eu e Cecília esperamos por você no Show da Tarde dessa segunda-feira. Venha, participe. Gazeta News. Aqui a gente toca você o tempo todo. Leva o som da Gazeta, leva. E agora no Di Pizza, de terça a domingo para o almoço, delicioso buffet de comida brasileira. E aos sábados, suculenta feijoada. Venha saborear o melhor da culinária brasileira no Di Pizza. Além disso, o Di Pizza é um lugar bonito e agradável para você fazer negócios e reuniões. Di Pizza, bar e restaurante, 7625 North State Road 7, Parkland. Ligue 954-688-9701. Nossos laços estão aqui, traços que eu nunca esqueci. A coragem de partir, sempre lembro de sorrir. Abra a janela da sua casa, deixa o Brasil entrar. Sling TV, o Brasil na sua casa. Assine agora mesmo. sling.com/Brasil. Tá na hora entra no ar de segunda a quinta ao meio-dia, na hora do seu almoço. E em cada dia, um menu diferente para você saborear ouvindo. Hoje, quinta, o papo aqui é muito informativo para todos os brasileiros que acompanham as novidades do Boletim do Consulado no Tá Na Hora. Apresentação, Neise Cordeiro. Muito boa tarde a todos vocês que nos acompanham aqui pela Rádio Gazeta News, no programa Tá Na Hora desta quinta-feira, 31 de agosto de 2019. Estamos aí a ritmo de Halloween hoje. Feliz Halloween para todos vocês que nos escutam e nos acompanham aqui pelo Facebook ao vivo. E são 12 horas com 37 minutinhos e estamos entrando aqui com o nosso boletim do consulado de hoje, com informação importante para a nossa comunidade brasileira que vive nos Estados Unidos. E, como sempre, trazemos aqui nosso colaborador, o cônsul adjunto do Consulado Geral do Brasil em Miami, Leonardo Rabelo. Seja bem-vindo, Leonardo, depois de uma folguinha aí, né, de algumas semanas, alguns dias. Obrigado, Neise. Sim, estou de volta aqui ao batente. Obrigado mais uma vez por me receber, pela oportunidade de prestar esclarecimentos à comunidade brasileira aqui na Flórida e aos ouvintes também de outros lugares, né, aos ouvintes da Gazeta, de outros lugares também. Claro, claro que sim. E nós temos aqui que agradecer também os nossos patrocinadores pelo espaço, que nós temos a Sling, que oferece o pacote Brasil Mega, com 5 canais no idioma português, e que vocês podem acessar e assinar, né, fazer o registro na sling.com/Brasil para utilizar estes canais para mais informação, diversão e entretenimento para toda a família. E também o Di Pizza Restaurante e Bar, que oferece
um buffet de terça a domingo aqui para toda a nossa comunidade em Parkland. Aqui, comida deliciosa brasileira. Bem, iniciando a nossa conversa de hoje aqui com o Leonardo. Leonardo, é algo que é muito solicitado, uma informação muito solicitada pelos brasileiros, né? Que é o assunto do registro de divórcio, né? Explica para nós aí a respeito dessa pauta de hoje, por favor. Sim. Nós fizemos alguma postagem sobre casamentos no exterior, como registrar o casamento no consulado, como registrar o casamento no Brasil, todos esses procedimentos. E boa parte das perguntas que foram feitas e das dúvidas, dos comentários, eram sobre divórcio. Né? Como registrar o divórcio, como se divorciar no Brasil. Foram dúvidas frequentes, né? E eu acho o tema é muito pertinente para a comunidade brasileira, para o brasileiro que vive no exterior. Faz parte daquilo que nós do consulado temos alertado, né? E eu venho alertando também sobre a necessidade de manter a vida civil no Brasil, né? A vida legal no Brasil, o status legal no Brasil, em conformidade com o status aqui no exterior, nos Estados Unidos, né? Então, as pessoas que se casam aqui no exterior... Esse casamento no exterior, ele é válido no Brasil, Leonardo? Desculpa interromper, mas é uma dúvida que a gente sempre tem, né? Sim, ele é válido no Brasil. A questão é a seguinte: se alguém se casa no exterior, se algum brasileiro se casa no exterior, ele é considerado casado no Brasil. Se ele, por um acaso, se casar novamente no Brasil, não tendo se divorciado, não tendo registrado, ele pode sofrer consequências legais, o crime de falsidade ideológica, por exemplo, por se declarar solteiro, tendo casado no exterior, sendo uma mulher, um brasileiro, uma brasileira casada no exterior. Muito importante. Então, ressaltar isso aí. Mas para que sim, isso é muito importante. Mas para que o casamento aqui no exterior ele tenha efeitos legais no Brasil, é preciso que ele seja registrado, né? Então, ele precisa ser registrado. O casamento, ele vai ser registrado no consulado. É um procedimento simples, basta trazer o certificado, né, de casamento, marriage license, né, a licença. Exatamente. Vai ser registrado aqui no consulado e, posteriormente, ele precisa ser averbado no Brasil, né? Então, tem um procedimento que precisa ser feito no Brasil. Isso pode ser feito do exterior, por meio de algum cartório postal. É um procedimento relativamente simples. E então, esse casamento, ele vai ter os efeitos legais no Brasil, né? Então, para todos os fins, para fins de herança, para fins de partilha de bens, para fins também de obrigações legais, o casamento vai surtir efeitos no Brasil. O que é importante, no caso do divórcio, o mesmo procedimento, é preciso que o divórcio seja também registrado no Brasil. Um divórcio no exterior, ele precisa ser registrado no Brasil. E a questão, uma diferença com relação ao casamento é que aqui no consulado nós não celebramos divórcio. Então, isso eu ia perguntar. Vocês não ajudam no processo de fazer um divórcio, né? Tem que procurar um advogado. Não diretamente. Sim. Depende do caso, né? Sim. Depende do caso. Se for um divórcio consensual, se for um divórcio em que o casal não tenha filhos, ou tenha filhos maiores, enfim, mas não envolva questões relacionadas à guarda de filhos, não envolva questões relacionadas à partilha de bens, seja simplesmente algo consensual, a palavra me escapou agora, mas, enfim, se for um divórcio simples, esse divórcio, ele pode ser registrado diretamente no Brasil, num cartório para
para que uma nova certidão de divórcio seja emitida diretamente no cartório. E o consulado participa, dando informação, orientando a pessoa, as pessoas, né, o casal? Sim, nós temos informações no site do consulado sobre como fazer isso. Isso é um procedimento bem simples nesse caso do divórcio consensual, em que não há... É amigável, exatamente, era a palavra que isso me faltava. Aí, veio na minha cabeça amigável, também. Exatamente. Quando é um divórcio litigioso, a situação é um pouco mais complicada, né? No caso de um divórcio não consensual, um divórcio litigioso, ou um divórcio que envolva a partilha de bens ou guarda de menores, a decisão judicial resultante do divórcio, né, que declarou o casal divorciado, essa decisão judicial ela precisa ser homologada no Brasil. E como qualquer decisão judicial, existe um processo de homologação, é um processo que é feito no STJ. Há uma cartilha que está no nosso site, que é importante, uma cartilha de orientação jurídica aos brasileiros no exterior, que dá orientações sobre como homologar essa sentença no Brasil. É preciso que os documentos do divórcio, a sentença judicial, ela seja legalizada, ela seja apostilada, ela precisa ser posteriormente traduzida no Brasil para ser homologada. E é preciso ter um advogado também que faça esse processo no Brasil. Ele pode ser feito do exterior, mas é um processo mais complexo, é um processo demorado e tem que passar por todas essas etapas, né? Então é um processo que envolve o consulado, por exemplo, no caso quando o caso de procuração, se uma procuração precisa ser feita, mas indiretamente, né? O divórcio não é feito aqui. Sim. Nós temos essas informações no nosso site, como legalizar o documento, como apostilar o documento, como homologar essa sentença no Brasil. Esse link para a cartilha de orientação jurídica aos brasileiros no exterior. Sim. Procurando no Google, os brasileiros conseguem encontrar essa cartilha. Essa cartilha está no portal consular também e dá orientações sobre como fazer tanto a homologação de sentença de divórcio, como homologação de outras sentenças estrangeiras também, relacionadas à guarda, relacionadas aos demais temas da vida, enfim, demais temas legais, né? E Leonardo, muitas vezes alguns de nós não temos muito conhecimento e é uma decisão, né, que deixa muita gente nervosa, triste e busca orientação, né, profissional. E o consulado ele pode fornecer também nomes de alguns advogados, indicar algumas pessoas, alguns profissionais da área para ajudar essas pessoas? Olha, nós geralmente não fazemos isso de indicar profissionais específicos, né? Ah, ok. No caso brasileiro, quando as pessoas buscam, muitas vezes isso é algo comum, né? As pessoas buscam orientação jurídica aqui na Flórida, o que nós orientamos que elas busquem profissionais que estejam registrados no bar, né, no Florida Bar, né, que sejam licenciados para atuar na Flórida. No Brasil, nós orientamos, por exemplo, no caso, aquelas pessoas que não tenham condições de pagar um advogado, como acessar a Defensoria Pública. Elas podem recorrer à Defensoria Pública no Brasil para enfim, questões relacionadas à guarda de menores, questões relacionadas a divórcio, alguns casos em que seja comprovada a hipossuficiência econômica, né? O brasileiro não tem condições de custear um advogado. Então, nós damos instruções de como acionar a Defensoria Pública no Brasil. Aqui no exterior, às vezes, nós temos, em alguns casos, nós damos até instruções de alguns advogados pro bono, né? São casos bem específicos, né? Não criminais que envolvam muitas vezes guarda de menores, questão relacionada a vítimas, né? Vítimas de tráfico humano, vítimas de violência doméstica. Às vezes, alguns escritórios, alguns grupos que prestam esse tipo de assessoria jurídica.
E nós damos esse tipo de orientação, mas são casos mais específicos, né? Sim. E temos que ressaltar também, desculpa lhe interromper, temos que ressaltar que estes divórcios, eles são entre essa situação, né? Registro tanto para o brasileiro que casa com brasileiro aqui no exterior, como brasileiros que casam com norte-americanos. Não é verdade, Leonardo? Sim, tem alguma diferença? Sim, ou... nos dois casos. Não, as diferenças vão ser simplesmente alguns detalhes, por exemplo, quando o casal, se for um brasileiro, ele pode fazer uma procuração para ser representado no Brasil, e isso ele pode fazer aqui no consulado, essa procuração. Quando é um estrangeiro, ele vai ter que fazer um power of attorney, enfim, o documento aqui vai ser feito aqui localmente no estado da Flórida. Essa é basicamente a diferença, né? E é uma situação, a situação do divórcio, se for um divórcio litigioso, sobretudo, envolva, né, disputa de guarda, de menores, é uma situação muito difícil já em si, né? Uma situação complicada, que envolve, enfim, questões jurídicas complexas, fora toda a questão emocional, o desgaste pela qual as pessoas passam, e muitas vezes as pessoas não se atentam a essa necessidade que esse divórcio também seja refletido na situação jurídica seja do casal, ou seja, dos cônjuges no Brasil, né? Então você precisa também, quando é o caso de um norte-americano, uma brasileira casada com um norte-americano, um brasileiro casado com uma norte-americana, a colaboração do ex-cônjuge para que o divórcio também tenha validade no Brasil. Porque é uma situação que afeta somente ao brasileiro, né? Enfim, para o estrangeiro, nesse caso, né? Não faz diferença se o divórcio vai ser homologado no Brasil, não, né? Mas o nacional, sim, é importante que seja homologado. Há casos de pessoas que se casam aqui no exterior, se divorciam no exterior, se casam novamente, e isso nunca é refletido no status dessa pessoa do Brasil. Sim. E às vezes acontece alguma situação de a pessoa precisa fazer uma procuração, ou precisa vender um bem no Brasil, fazer um inventário, e a situação jurídica dela está completamente confusa. A situação jurídica dela está completamente... E ela vai ter que resolver muita coisa antes de poder resolver esse problema, né? Fazer, por exemplo, procuração para inventário, você precisa ter também o cônjuge precisa ser também ser o outorgante, né? Precisa outorgar poderes, enfim, muitas vezes, se esse casamento não está registrado no Brasil, o divórcio com o cônjuge anterior não foi registrado no Brasil, como é que ele vai colocar o novo cônjuge como um outorgante, né? Então são situações às vezes que envolvem tanta confusão, dificuldade, né? E uma grande confusão, que um processo que já é complicado como inventário vai ficar muito mais complicado, porque a situação jurídica do nacional, ela está completamente desorganizada, né? E eu tenho uma pergunta, Leonardo, caso se você poderia responder, né, que talvez muita gente tenha a mesma pergunta. Por exemplo, se a pessoa é casada nos Estados Unidos, tem bens no Brasil, e aí ocorre um divórcio, não registrou o divórcio no Brasil, estes bens seriam ainda dos dois, do cônjuge também? Como que é isso, né? Após o registro no Brasil, aí os bens são repartidos, ou como funciona? Você poderia me dar essa informação? Essa é uma questão bem difícil, que envolve... Depende do regime, né, de concessão de bens, né, em que foi registrado o casamento. No Brasil? No Brasil, registrado, né? Se foi registrado. Então, quando é feito o registro no Brasil, ele é feito aquele regime, se vai ser um regime de partilha de bens, de comunhão completa de bens ou de separação de bens, e esse registro vai sendo feito no Brasil. E ele tem que refletir no Brasil vai ter que refletir o regime
em que foi feito aqui nos Estados Unidos. Então isso é um tema confuso, né? Porque muitas vezes a legislação dos dois países são distintas. São distintas, né? exatamente. Mas o fato, a questão é que o ex-cônjuge, ou o marido, ou a esposa, ele pode acionar a justiça brasileira no caso de um imóvel ter sido vendido no Brasil, como se fosse de alguma pessoa solteira, sem a anuência, sem a concordância do cônjuge, ele pode questionar essa venda no Brasil. E é aquilo que eu falei logo no início. Se uma pessoa, se um brasileiro promove, vende um imóvel ou faz uma transação com o imóvel como se fosse solteiro, ele pode estar incorrendo em crime de falsidade ideológica, né? Sim. Ele precisaria ter, enfim, o consentimento do cônjuge no exterior, né? Então é uma situação complicada, mas é uma das situações pelas quais a gente realmente recomenda que as pessoas façam o registro do casamento no Brasil. Façam que o registro no Brasil reflita o que se tem o regime aqui, né, dos Estados Unidos. Aqui, exatamente. Então, enfim, eu não conheço a legislação local, enfim, eu imagino que seja uma legislação... E também de cada estado, exatamente, isso que eu ia mencionar. Exatamente. Cada estado é uma legislação diferente para o casamento, né? É uma legislação diferente de casamento. Isso, de alguma forma, ele quando é feito o registro consular, no consulado, esse registro, ele é feito o tipo o regime, né, de concessão de bens, concessão parcial, concessão total ou de separação de bens, esse registro ele é transposto para a legislação brasileira, e uma vez registrado no Brasil, ele vai essa situação que vai orientar a partilha de bens, assim, após o divórcio. Isso. Agora, é realmente importante que isso seja feito. E se for o interesse enfim, eu não sou especialista no tema, mas eu é um entendo assunto que, complexo, né, Leonardo? A gente está dando assim uma pincelada. Exatamente. Todos, isso né? é preciso ter uma orientação de um advogado, mas, por exemplo, uma regime de parcial de bens, né? Então, quando aqueles bens que são somente comuns após o casamento, então aquele bem que já era da nacional antes do casamento. Então é até importante que isso seja bem definido. Exato, bem determinado. Para que evite contestações ou um processo legal posteriormente. Então, uma vez registrado isso torna o processo mais simples. Né? Fica que muitas vezes a pessoa nem está pensando muito nisso, né? Quando casa, mas nunca sabemos o que pode acontecer e temos que nos manter atentos a tudo isso. E, de acordo aqui com o que você está passando para nós, o mais importante, né, que o consulado orienta na hora de homologar documentação e registrar documentos que ajudem neste processo, né, Leonardo? Então é muito importante a gente salientar essa informação de que o consulado está aí para auxiliar no momento de fazer estes documentos, homologar esses documentos. E toda essa informação, claro, que vocês podem consultar as páginas do consulado, que é miami.itamaraty.gov.br, para mais informações, e também o portal consular, onde há informação sobre a cartilha. O portal consular é uma excelente fonte de informações, ele é atualizado com bastante frequência, então todas as mudanças a legislação doméstica, eles são refletidos no portal consular, e há muitos links também úteis para todos esses
todos esses processos, sobre como, enfim, tanto no nosso site nós tentamos também mantê-lo atualizado, quanto no site do Portal Consular. Sobretudo o nosso site muitas vezes diz respeito à legislação aqui na Flórida, né, a situação específica da Flórida. O Portal Consular abrange muitas vezes outras situações também, né? Sim. Então são duas fontes que podem ser consultadas e são importantes para entender melhor como é que funcionam todos esses temas, né? Com certeza. Bem, e a gente tem... o tempo passa tão rápido, nós tínhamos outro assunto para ser tratado hoje, mas nós vamos deixar para o próximo boletim da próxima quinta-feira. Eu quero agradecer a participação do Leonardo hoje, com informações a respeito desta pauta, deste tema. E gostaria de fazer um convite a todos vocês que nos escutam, nos assistem pelo Facebook também. Participem, podem mandar suas perguntas aqui. Não vamos julgar ninguém, façam suas perguntas que nós respondemos aqui ao vivo para todos vocês. Que a nossa função aqui é de ajudar e esclarecer a comunidade, né, sobre esses assuntos que são importantes. E também podemos aqui receber sugestões de pautas. O que vocês gostariam de escutar aqui neste espaço, né? Então, por favor, enviem suas ideias, suas sugestões, que nós estaremos mais que felizes aqui em fazer cumprir estas ideias. Então, obrigada, Leonardo, por sua participação hoje. E se você quiser complementar mais em algo mais, para fechar aqui a sua participação. Não, eu gostaria somente assim, de ouvir. É importante ter o feedback das pessoas. Se elas tiverem perguntas que eu também não tenho condições de responder no momento, eu posso trazer a resposta. Fazemos pesquisa. No outro momento, assim. É um universo de temas tão grande, então tem tantas especificidades, tem questões que são bem delicadas, difíceis de se compreender. Então, é normal que as pessoas tenham dúvidas e é importante ouvir quais são as preocupações, os interesses, o que é que as pessoas gostariam de saber mais, que a gente pode ajudá-las aqui no exterior a resolver problemas no Brasil, né? Com certeza. Problemas jurídicos aqui no exterior também. É isso, estamos à disposição. Eu agradeço mais uma vez, Neise, a oportunidade de participar do programa, o espaço, e permaneço aqui à disposição. Claro que sim, Leonardo, e nós que agradecemos. Muitíssimo obrigada e até a próxima quinta. Dispõe, até a próxima quinta. Até mais. Então, pessoal, este foi o Leonardo Rabelo, cônsul adjunto do Consulado Geral do Brasil em Miami, falando sobre o registro do divórcio, um assunto que é bem solicitado, que o brasileiro procura muita informação ali no consulado, quando nós tivemos essa conversa, né, a respeito desta pauta, ele informou que é algo que é muito procurado, né, por informação no consulado, e a gente traz aqui para vocês. Tá? Então, 1h, 2 minutinhos. Muito obrigada por sua sintonia aqui no Facebook Live de hoje e também escutando pelo aplicativo da Rádio Gazeta News. E quem está sempre nos escutando em qualquer aparelho digital aqui e nos acompanham todos os dias. Semana que vem tem mais o Boletim do Consulado. Mandem suas sugestões, escrevam pra gente, liguem aqui para o telefone da Rádio Gazeta News, que nós estamos aqui para escutar todos vocês, tá bom? Até mais, feliz Halloween aí, aproveitem. Tchau, tchau. Ele está de volta. Toda sexta-feira, 14h. O bom humor toma conta do seu fim de